Esse congresso é um congresso que nos marca e nos coloca numa posição espiritual para avançarmos ainda mais naquilo que é propósito, naquilo que é a missão de Deus para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como discípulos. Para quem não me conhece, o apóstolo já falou, meu nome é Esther Amazonas, sou discípula do apóstolo René e Marita, sou catarinense, fui ao Amazonas, para o Amazonas com 19 anos de idade, trabalhar em missões ribeirinhas e com tribo indígenas. Depois conheci o apóstolo Arão na missão, nos casamos e trabalhamos com o apóstolo René já há 23 anos no Ministério Internacional, dentro de uma visão de discipulado muito forte. O discipulado, que é o que eu quero trazer aqui essa tarde, faz realmente uma reforma na nossa vida e na nossa história. O discipulado é uma estratégia divina dentro da visão celular. Se você não estabelecer o discipulado, você vai ficar pela metade. Você não vai conseguir o êxito que você precisa com essa igreja que está diante de você, com esses discípulos que estão diante de você. Você não conseguirá o êxito que a palavra, que o reino de Deus estabelece, porque a nova aliança estabelecida em Jesus, ela vai se estabelecer por um discipulado de perto, por um discipulado de ensino, por um discipulado também de tete a tete, de face to face, né? De um discipulado onde você permite e aonde você estabelece um território de confiança para que a pessoa possa abrir a sua vida e ela possa receber dentro das suas pautas, dentro das suas necessidades, a instrução de Deus. Discipulado é o reino de Deus estabelecido no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. O discipulado, ele é uma ação interna do reino. Por isso que se ele não acontecer na visão, você vai ter a visão pela metade e você terá o êxito pela metade. O discipulado é a estratégia de Jesus para estabelecer o reino de Deus na terra. Quando Jesus veio e ele falava do reino de Deus, ele diz: o reino de Deus chegou. Ele estabeleceu uma forma de trabalho, a qual ele estabeleceria o discipulado no coração dos homens para alcançar, para conseguir estabelecer certos princípios. Quando se trabalha com discipulado, você vai trabalhar diretamente com a alma humana, com os conteúdos humanos. Por isso que o discipulado é tão importante. A nossa reforma, a reforma da nossa vida pela palavra, vai precisar que o discipulador saiba manejar a ferramenta do discipulado. Você pode ser chamado ou pode ter um título de discípulo, mas não ser discipulado ou realmente não se tornar um discípulo. Há uma necessidade muito grande de nós nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. Para isso, o discipulador precisa se abrir para a compreensão do discipulado, para a compreensão do que é discipular, como se discipula e como mantém um discipulado. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho nessa linha de discipulado, pelo qual se estabelece o êxito da multiplicação,
pelo qual se estabelece o êxito da conexão mais profunda entre o seu pastor e você, entre você e o seu pastor, entre você e o seu líder. Para isso, nós vamos precisar desenvolver características em nós e no nosso trabalho de estabelecer o reino através da visão celular com o discipulado. E nós sabemos que o objetivo da visão é ganhar, consolidar, vamos dizer juntos? Ganhar, consolidar. Pode ser de novo? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses 4 pilares, eles têm muitas outras nuances dentro deles. Eles têm muitas cláusulas, né, dentro dele. Dentro do ganhar vidas, você precisa ter estratégias inúmeras para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Senão você não as ganha. Se você não trabalhar na estratégia e com ferramentas de ganhar vidas, e aí tanto na sabedoria de ganhar vidas, tanto no reino do Espírito, conquistando essas vidas em oração, em jejum, em intercessão por elas, tanto em estratégia de você trazê-las para o ambiente aonde elas vão receber a palavra de salvação, e elas vão receber pela palavra o convencimento de que elas precisam de Jesus e que Jesus é a solução para a vida delas. Se você não criar um ambiente onde essas pessoas tenham esse alimento, esse caminho, elas não conseguirão fazer o que precisa ser feito no processo de se entregar para Jesus. Eu me entreguei para Jesus porque alguém trabalhou o ganhar na minha vida. O me ganhar para Jesus. Você hoje está aqui porque alguém trabalhou o ganhar na sua vida de uma forma ou de outra. Trabalhou em oração, trabalhou em intercessão, trabalhou em convite, trabalhou numa forma de trazer o evangelho para você, diante dos seus problemas, diante das suas necessidades, diante das conveniências. Palavra de Deus, Paulo diz, olha, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, em todo momento, nós temos que pregar o evangelho, ganhar. O consolidar estabelece outras estratégias que nós precisamos estabelecer. A partir do momento em que uma vida aceita Jesus, levanta a mão e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que o seu confessar foi aquele confessar onde você induz a pessoa a orar, porque tem pessoas que elas não têm consciência do que é esta oração. É igual uma criança que está na hora de nascer, mas não entra no nascedouro. E ela, então, passa por uma cesariana, né? Tem crianças que mesmo com cesariana, o médico puxa, ela volta para dentro da barriga da mãe. Eu assisti um parto, o médico puxava e ela se forçava a voltar para a barriga. Ela não queria nascer. E o médico dizia, ela não quer nascer. Mas nasceu porque era a hora de nascer. Tem pessoas ao seu lado, vizinhos, amigos, irmãos, que estão na hora de nascer. E se você, guiado pelo Espírito de Deus, às vezes não fizer um parto cesariana, ela não nasce. Ela não nasce. E o parto cesariana, ele é montado, ele é uma estratégia da medicina para que o fruto não se perca. Até a possibilidade do bebê e a criança, a mãe, né, morrerem quando não tem um parto normal, natural, onde a criança encaixa, onde tudo dá certo. Se não houver um parto cesariana,
um parto onde corta mesmo a barriga, onde tem algumas intervenções para que aquilo aconteça, você pode perder aquele fruto. No reino do Espírito, há muitas pessoas, e no reino físico, há muitas pessoas prontas para nascer. Às vezes, são pessoas que foram evangelizadas até nem por você ou por alguém da igreja onde você está, da própria visão celular. Às vezes, elas são evangelizadas e conhecem o evangelho por televisão ou por outras pessoas, mas Deus pode colocar esta pessoa nas suas mãos para você fazer o parto. E você precisa ter essa percepção espiritual. Posso ouvir amém? Porque se você não tem essa percepção espiritual, aquela pessoa pode estar ali sedenta para nascer espiritualmente em Jesus. Aquela pessoa pode estar pronta até para nascer espiritualmente em Jesus. Mas você é uma igreja que não se importa talvez com isso. E falo de igreja pessoa. Então você precisa estar alerta, porque Deus vai colocar pessoas ao seu lado e que você precisa fazer o parto. E quando você fizer o parto, você vai começar a consolidá-las. Você vai trazer, você vai envolvê-las, você vai ligar, você vai dar comida na boca, você vai dar evangelho na boca, você vai cuidar dessa pessoa espiritualmente no reino do Espírito. Nós precisamos compreender e reacender a nossa mentalidade que um ganhador de vidas, um consolidador de vida, não pode baixar as armas espirituais. Posso ouvir amém? Porque Satanás não quer que ela nasça, não quer que ela seja consolidada, não quer que ela se torne um discípulo. Então você vai precisar guerrear por isso e fazer o que manda a visão, o que o Espírito de Deus mandar você fazer na consolidação dessa vida. No processo de consolidação, já é uma introdução que aquela pessoa vai aos poucos se tornando discípulo de alguém que o alimenta do reino, de alguém que estabelece o reino na sua vida, de alguém que põe diante dela os princípios da palavra para a sua vida, para a vida da sua família, para as suas finanças, para seu futuro, os pensamentos e projetos que Deus tem para essa vida. Primeira coisa dentro do discipulado é você compreender que o discipulado é o implantar do reino de Deus na vida de uma pessoa. Então você tem que ser hábil na palavra. Você precisa conhecer a palavra. Posso ouvir amém? Olhe para seu irmão e diga: conheça a palavra, porque Deus vai lhe usar muito ainda para discipular, e você precisa estar afiado na palavra. Afiado na palavra. Posso ouvir amém? Diga: afiado na palavra. Nesse movimento de discipulado, algo se instala, já nascemos com, mas amadurecemos nela, que é a liderança. Para nós estabelecer discipulado, nós temos que ter habilidades de liderança. Dentro das habilidades de liderança, você foi chamado e está aqui hoje, porque de alguma forma, de alguma maneira, Deus já estabeleceu um chamado dentro de você. Você já ouviu a voz de Deus, que você é e será uma tocha de avivamento nessa cidade, na cidade onde você está e nessa nação. Para isso, você precisa se tornar um líder, e um líder conhecedor do seu reino. Posso ouvir amém? Um líder conhecedor do reino pelo qual você está hoje, das leis desse reino, dos princípios deste reino, do que este reino quer
estabelecer na vida desta pessoa. E o reino, então você vai aplicar gradativamente no discipulado, na vida de toda pessoa que Deus colocará diante de você para o discipulado. Isaías capítulo 46, gostaria de ler com vocês, versículo 9 e o 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Esse texto nos leva para a compreensão de quem é Deus, nos leva para a compreensão que princípios, eles nasceram em Deus, se estabeleceram no planeta, pelo propósito de Deus ao planeta, e será até o fim. A palavra de Deus era, é e será para sempre. Este princípio você vai precisar instalar na mentalidade do seu discípulo. Por quê? Da sua discípula. Por quê? Porque, como nós vimos na ministração do apóstolo René, o maior desafio hoje, de uma forma ou de outra, de N roupagem pelo qual isso se apresenta, é o paganismo. É sair do paganismo. E outro maior desafio é nós estarmos dentro da igreja e voltarmos ao paganismo. Se nós não soubermos quem é Deus, que sem temor a Deus você não vai chegar a canto nenhum, e que você pode perder, se você perder o temor, você perderá a sabedoria divina. E temer a Deus é você se render diante de todos os projetos, de toda a palavra e de toda a instrução que Deus tem para você na palavra. Seu discípulo precisa saber disso. Precisa saber que seus sentimentos nunca poderão tomar lugar de princípios. Esse é o maior desafio no discipulado, em nós sermos discípulos e nós nos tornarmos discípulos. Os nossos sentimentos, eles sempre estarão presentes, de uma maneira ou de outra, ofuscando até mesmo nosso olhar para a clareza do que diz os princípios. Para a luz do que diz os princípios. Por exemplo, nós estamos discipulando uma geração pós-moderna, né? Que assim somos chamados hoje pela ciência da sociedade. Uma geração pós-moderna, aonde o humanismo é o império, e todos nós passamos pela academia do humanismo, e estamos gradativamente com o discipulado sendo instalado na nossa vida, o reino de Deus sendo instalado na nossa vida pelo discipulado, nós estamos nos desintoxicando do humanismo. Esse humanismo, ele nasceu aonde a ciência conseguiu dissolver, tirar de dentro das academias o pensar pela palavra, o pensar pelo padrão de Deus, o pensar, o agir na vida humana pelo padrão de Deus. Nós hoje, todos nós, de uma maneira ou outra, já passamos por uma academia, muitos doutorados ou mestrado, mas até mesmo segundo grau, desde do nosso prézinho lá, do ensino fundamental,
até segundo grau e as nossas academias, todas vão de alguma maneira querer desconstruir Deus da sua vida, Deus da sua história. Quem aqui está aqui hoje e já cursou uma academia, já cursou uma faculdade, já cursou isso? Só isso? Quem já cursou uma faculdade, teologia ou qualquer faculdade? Aumentou. Ótimo. Isso é ótimo. Você precisa dela. Um dos maiores pecados que alguns cometem na visão celular é pelo avanço da igreja dizer assim: não estude, centralize-se no seu ministério. Hoje, um pastor ou um apóstolo que não tem consciência e não sabe manejar o humanismo, perde muito dos seus discípulos. Porque o próprio humanista, quando ele olha para você, se ele vê que você não tem algumas ferramentas, ele já pode bloquear a conexão dele com você. Mas você precisa saber manejar essa ferramenta. Você precisa saber instruir os jovens. Por exemplo, grande número dos nossos jovens que estão dentro da igreja, passaram pelo encontro, estão no discipulado, estão numa célula. Ao entrar numa academia, nós temos grande número de pessoas que se desviam, mesmo tendo um encontro com Deus. Mesmo estando nesse movimento de avivamento, nessa ação de Deus na vida, mesmo tendo experiências genuínas com Deus. Quem sou eu para dizer que essa pessoa não teve uma experiência com Deus? Talvez você seja mais curioso, mais corajoso do que eu, mas pessoas que tiveram experiências com Deus, que entram numa academia e amanhã parece que Deus não existiu na vida delas. O discipulado precisa aprender a trabalhar e a desconfigurar pela palavra de Deus a mente humanista, que hoje é a nossa maior guerra. A mente humanista, a mente relativista e a mente hedonista. Humanismo, o homem como centro de todas as coisas, e às vezes eu me converto, mas Deus não se torna 100% meu Senhor, porque eu ainda sou humanista. E é no discipulado que passo a passo eu vou quebrando essas estruturas mentais que são sofismas, cravados na mente humana. O espírito se converteu a Deus, mas agora você vai precisar escalar a sua mente para desconstruir tudo o que está estabelecido na sua vida e na vida dos seus discípulos através do humanismo. Por causa do humanismo, as pessoas não dizimam. Por causa do humanismo, as pessoas não ofertam. Por causa do humanismo, as pessoas não obedecem. Por causa do humanismo, às vezes elas não se rendem a uma voz de Deus. Por causa do humanismo, às vezes as pessoas não pagam mais o preço pela aliança conjugal. Por causa do humanismo, às vezes não pagamos mais o preço pela nossa família. O humanismo, ele te tira a liga espiritual. Ele te tira a resiliência de você passar por lutas e permanecer firme na fé. Ele diz para você que você não precisa desse sofrimento, que você não precisa dessa luta, que você não precisa passar por isso. Ele se une ao hedonismo, que diz hoje, dita para a nossa sociedade de jovens, de adultos, que o que mais importante é para mim, para você, é ser feliz.
Nós lidamos com essa mente ou não lidamos? Lidamos. Quando vai se estabelecer princípios fundos da palavra de Deus, que exige esforços internos, de renúncias, aí você vai se deparar com essas paredes construídas na razão do ser humano. Você vai se deparar com essas paredes imensas construídas dentro de nós, pouco a pouco. Parece que a gente quer um pouco de Deus, mas não quer o tudo de Deus. E o discipulado é você batalhar pelos princípios de Deus na vida daquela pessoa, a ponto dela, em todos os seus conflitos, ela não renunciar à fé. Dela está enquadrada ali onde Paulo disse: o que vai me separar do teu amor? O que pode me separar do teu amor? A morte? O que pode me separar do teu amor? A tribulação? O que pode me separar do teu amor? Que tipo de luta, que tipo de angústia? E ele conclui para ele mesmo, porque estava alicerçado nos princípios da palavra e não somente nos sentimentos do Evangelho. Princípios trazem sentimentos, mas existem alguns sentimentos que eles não conseguem se aprofundar, sentimentos de Deus, que eles não conseguem se aprofundar ou permanecer em nós, porque não estão fundamentados pelos princípios. Então Paulo disse assim: nada vai me separar do amor de Cristo. Mas há um grande desafio para mim e para você hoje: o separar do amor de Cristo. Aonde parece que o Evangelho é demais para alguns, aonde a santidade é demais para alguns, aonde a fidelidade é demais para alguns. E aí nós precisamos aprender a trabalhar com o conteúdo dos sentimentos, que vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, mas a pessoa sente assim: não, eu não estou feliz, eu estou mal, eu não estou me sentindo bem. E você sabe que um sentimento pode colocar a sua vida e toda a sua geração na maldição. Por exemplo, se você for para Gênesis capítulo 4 e você estudar a vida, a situação que houve entre Caim e Abel, você vai ver que Caim foi tomado de um sentimento, porque ele teve um pensamento. Ele pensou que Deus amava mais o seu irmão do que a ele. E ele pensar que Deus amava mais Abel do que a ele, porque Deus recebe a primícia de Abel e não recebe a sua primícia. Ele não compreendeu a compreensão humana, ele não compreendeu que Deus não recebeu a oferta de primícias dele, porque ele montou aquilo errado. Ele fez errado. Ele não cumpriu a logística do processo, o protocolo do processo pelo qual Deus pede para aquele tipo de oferta. Aí eu quero lembrar que no discipulado nós nos deparamos com isso. Entre a pessoa conseguir cumprir o princípio e entre aquilo que nasce nos pensamentos dela. E diz assim: não, Deus ama mais o outro. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, isso não é para mim. Aí sim, porque ela pensou de uma maneira errada de Deus, ou da palavra de Deus, os pensamentos vão gerar sentimentos, e o sentimento que Caim teve foi de ciúme do seu irmão, de raiva do seu irmão, de chateação daquilo também contra Deus,
de aborrecimento porque Deus não tinha o recebido. E após esse pensamento e esse sentimento, ele projeta um comportamento, uma atitude. Desconstruir isso não é fácil no discipulado. Deus disse, Caim, preste atenção, algo está se formando na sua mente. Quando você trabalha no discipulado, você pode vencer o reino do Espírito em oração, nas estratégias espirituais e na autoridade pelo qual o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus nos dá para amarrar demônios, principados, potestades, forças do mal. Para aí. Você agiu no reino do Espírito. Agora você tem que aprender a desconstruir pensamentos distorcidos contra Deus, contra a sua palavra, contra a liderança. Isso não é fácil. Isso é difícil. Porque, olha aqui para mim, você pode ser tomado na atitude, na ação da rebeldia, porque você não conseguiu desconstruir um olhar errado, um pensamento distorcido, e ele tomou posse da sua mente, das suas estruturas mentais, e eles tomam todo o conteúdo do seu sentimento e te dão muitos sentimentos que fortalecem os teus pensamentos. E a partir disso, você não consegue mais sair do laço do passarinheiro da rebeldia. Foi o caso de Caim. Deus disse, pare, ei, olha aqui, tem algo acontecendo na tua mente. Refaça o que você fez. Refaça o que você fez. Você fez errado, por isso eu não pude receber. Se ele conseguisse mentalmente ter pego essa voz de Deus para a sua mente, ele teria transformado o sentimento de raiva, de ciúme, de inveja, de cobiça que ele tinha produzido. Se ele tivesse conseguido ver que ele tinha feito errado e que a partir do momento que ele fizesse correto, Deus o receberia. Ele seria tão abençoado quanto Abel. Mas era o movimento dele, era a ação dele. E lhes digo, querido, aonde tem um comportamento é porque primeiro teve um sentimento e antes do sentimento se estabeleceu um pensamento. Um pensamento. Então ele tinha uma forma, ele tinha um ímpeto. Vamos casar com essa mentalidade aqui, a nossa natureza pecaminosa. Vamos casar? Todo mundo aqui tem natureza pecaminosa. Ok? Somos filhos regenerados pelo sangue do Cordeiro, mas continuando sendo pecadores justificados. Somos justificados, mas continuamos sendo pecadores que batalhamos contra o pecado no nosso coração dia e noite. Entrem comigo na história de Caim. Caim e Abel não tiveram modelos sociais de outras famílias que tiveram filhos que matavam o outro. Não teve modelo. O primeiro modelo foi a família deles. Então não tinha modelo. Como isso se originou? Pela natureza pecaminosa. Dentro de nós, no discipulado, você vai enfrentar o que é mais difícil de enfrentar do que demônios. Você vai enfrentar uma engenharia. Uma engenharia, não é algo simples.
É uma engenharia mental construída pela natureza do pecado. Conforme cada pessoa lida com esta natureza. Quando eu discipulo uma pessoa, se você discipula Maria e você passa para Joana, o problema de Maria pode ser parecido com o de Joana, mas essas duas pessoas vão lidar de forma diferente com esse mesmo problema. Nenhum ser humano lida de igual maneira. Então, isso quer dizer, pastores e apóstolos aqui presentes, que nós temos que ter o discipulado, que é o de equipe de 12, que é a reunião semanal que se faz com a equipe de 12 pelo ensino, porque o ensino quebra grilhões mentais, o ensino desconstrói, o ensino da palavra, mas você tem que ter o individual. Porque a mesma palavra que eu estou pregando aqui, essa apóstola processa de uma maneira, essa apóstola processa de uma outra maneira, este apóstolo processa de uma outra maneira. O princípio não muda. A maneira como eu leio o princípio muda. Muda. Porque ela vai ler a partir do conteúdo já estabelecido de cultura, de entendimento pessoal que ela já tem, de pessoa. Aqui, a apóstola auxiliadora vai fazer a mesma coisa. E aí, queridos, no discipulado, o conteúdo, desde o ventre da mãe, de massa ainda informe, ele está presente. Ei, as linhas de sangue não, as geracionais, de geração em geração, nós nascemos com todo o conteúdo. Olha, você que gosta de trabalhar e compreender maldições hereditárias, leia sobre epigenética. Procure saber o que é epigenética. E você vai compreender a ciência explicando os sentimentos nos genes. Os sentimentos nos genes. Aquilo que é metafísico, mas está presente. E aí a gente sabe pela palavra que isso existe. Então ela vai, quando eu ensino para ela sobre casamento, sobre mulher, sobre esposa, sobre se relacionar com o marido, sobre relação sexual, ela vai aprender o meu ensino a partir do que ela já tem aqui dentro. Então, o seu ensino, apóstolo, não é só o seu ensino, é o seu ensino e o conteúdo daquela pessoa já existente. Estão prestando atenção? Esses dois elementos vão se misturar. Pode dar uma coisa boa, ou pode dar uma coisa mais feia ainda. Por isso que é muito importante a fala. Você deixar o discípulo falar para você o que ele pensa. Você deixar a discípula falar para você o que ela pensa. Se você não conhece a mente do seu discípulo, você não vai saber, às vezes, conseguir ajudá-lo na mudança de pensamento de acordo com o Evangelho. Essa pessoa pode pegar o ensino da palavra dado por você
e ela vai processar errado aquele ensino, por causa de alguns conteúdos que dominam a vida dela. Como que você vai saber disso? Só parando para ouvir. Os melhores discipuladores são os que ouvem. Em primeiro lugar, os que ouvem. Em segundo lugar, os que conseguem fazer a leitura correta do que estão ouvindo. Quando um discípulo chega com você, dizendo que vai embora, que não quer mais saber de célula, que a igreja não presta, se você ficar só com o conteúdo do momento, você ainda não aprendeu o discipulado. Conteúdo do momento não é o que rege a pessoa. Os conteúdos do momento geralmente são os desabafos da nossa dor. Estou chateado, estou aborrecido, não quero mais, já fiz muito, já trabalhei muito, já estou de saco cheio. Você pode, diante de um desabafo dele, dizer, pegue suas coisas e vá embora. Esse é o caminho mais simples, não tem ciência nenhuma. Não tem habilidade nenhuma. O meu maior desafio como discipuladora é conhecer a mente da minha discípula, como ela pensa sobre cada coisa da vida, como ela pensa sobre finanças, como ela pensa sobre casamento, como ela pensa sobre várias, enfim, tudo, absolutamente tudo. Aos poucos você vai conhecendo a pessoa. Agora, tem outra dobradinha no discipulado. Às vezes a pessoa fala, mas ela não consegue expressar o que ela precisa. Então, você vai precisar desenvolver leituras superiores à fala dela, aonde você vai perceber que aquela revolta, aquela chateação, aquele aborrecimento, poxa, da onde isso vem? Por que isso está sempre presente? Ou de anos para cá tem estado presente na vida desta pessoa? Por que esta pessoa não prospera? Por que essa pessoa não estuda? Por que essa pessoa não trabalha? Por que essa pessoa já está no terceiro casamento? Por que essa pessoa vive mal na relação familiar? Por que essa pessoa muda, não vai para uma célula, daqui a pouco está noutra, daqui a pouco está noutra, daqui a pouco está noutra? Ser discipulador é você ser um cientista do comportamento humano. Aí nós encontramos muita dificuldade, não é verdade? E às vezes a gente pode parar em um problema e largar o problema, porque você não tem ferramentas para ajudar aquela pessoa a sair dali. Então você dá um conselho prático, tipo, vai te converter. Vai te converter, rapaz. Isso é o senso comum, né, cristão? Vai te converter. E aí, não. Mas aí ele diz, eu preciso me converter. Aí o pastor prega aquela pregação maravilhosa. E ele vem de lá chorando e joelha aqui novamente. Converte novamente. E aí ele pensa assim, tudo
está consumado. E aí depois, talvez de um mês ou de alguns dias, ele repete o comportamento. Aí gera uma frustração divina. Uma frustração. E parece que o evangelho não dá certo, não funciona. Parece que as coisas, eu não consigo mesmo ser crente, eu vou mesmo me desviar. Isso acontece? Sim. Isso acontece muito. É a incapacidade de compreender o que acontece consigo, por que eu repito o mesmo comportamento pecaminoso? Por que eu repito o mesmo comportamento pecaminoso? Aí você está na frente do discipulador, o discipulador também vai lá para o senso comum de igreja e diz, por que você não se converteu genuinamente? Tem gente que já não sabe mais o que é se converter. Porque já o fez tantas vezes, que diz, meu Deus do céu, não é que a pessoa não se converte. Talvez, podemos até dizer que ela não continua se convertendo, porque ela esbarra num conteúdo mental. Claro que esse conteúdo mental vai ter conteúdo espiritual também, mas ela esbarra ali e entra novamente no comportamento pecaminoso aqui para trás. Discipular não é fácil. Olhe para o seu irmão e diga, discipular não é fácil. Para discipular, você precisa se tornar um estudioso da alma humana. Estudar a alma, compreender que a alma humana sem os princípios de Deus é uma falência. Porque a natureza do pecado, ela está instalada no ser humano. Nós lidamos com ela dia e noite. Como eu estava dizendo, o maior desafio não são os demônios. O maior desafio é a nossa natureza do pecado. Ela quer frutificar, ela quer agir. Ela quer pegar o conteúdo do passado e trazer para o presente todo o tempo. E monitorar você, a sua vida presente e futura, através daquilo que aconteceu. Queridos, por isso, para você discipular, você vai ter que ter estratégias dadas por Deus, no conhecimento da palavra, no conhecimento de estrutura de pensamento, estrutura de sentimento, estrutura de comportamento. Discipular é você ensinar, mas esse é um lado da moeda. O outro lado é você ouvir a pessoa. Ouvir como ela pensa. Estou repetindo. Em terceiro lugar, saber a história toda, completa dela. Como você vai ajudar uma pessoa a transformar-se pelo Evangelho, transformar a sua forma de pensar, se 80% da nossa estrutura de pensamento ela é formada entre a primeira infância até os 12 anos de idade. 80% da formação do eixo das nossas crenças e valores estão estabelecidos até essa idade. Então você vai ter que conhecer para baixo. Você vai ter que ouvir para baixo. Você vai ter que pegar o conteúdo do trauma, dissecar esse conteúdo, compreender que rejeição deforma a visão.
rejeição deforma a forma de pensar, de sentir e de agir. Então você tem que aprender a trabalhar no conteúdo da rejeição para tirar o seu discípulo da maneira de pensar a partir do sentimento de rejeição. É uma engenharia. Porque tem pessoas que vão embora da igreja porque o pastor não falou com ela. Porque tem pessoas que vão embora da igreja porque elas sentiram que o líder de célula não gosta mais delas. Eu senti, pastor. Eu senti, e quando eu sinto, é real. É irreal? Talvez para ele não, mas para ela é real. É isso que você precisa compreender. Que aquela forma de pensar a partir da rejeição, ora, eu posso chegar na igreja, eu posso o Renê não olhar para mim. E isso significa que ele não me ama? Igreja, significa? Se você chegar na sua célula, ou na igreja com seu pastor, ou dentro de casa com o seu pai, e você chegar e ele não lhe perceber, ele não lhe cumprimentar, isto quer dizer realmente que ele não te ama? Não. Mas eu posso pegar esse conteúdo, porque eu já tenho uma mente de rejeição, uma forma de pensar a partir da rejeição. Eu posso pegar esse conteúdo tão pequeno e transformar nele num ato de rebeldia contra Deus, contra a sua casa, contra a liderança. Quer ver só? Dentro de uma relação conjugal, às vezes, a mulher olha para o marido e diz assim: você não me ama. Ela diz: que mulher, eu não lhe amo o quê? Eu lhe dou comida, eu faço isso, eu cuido dos meninos, eu pago a casa, eu pago as contas. Você diz não me ama? Não, você não me ama. Você não me ama porque você não me dá flores. Você não me ama porque você não diz que me ama. Você não me ama porque você não me elogia. A partir dela, ela pode compreender que ele não o ama. Por exemplo, quando o meu marido discorda de mim, quer dizer que ele não me ama? Mas a maioria de nós, se as pessoas que estão ao nosso lado não concordarem com o nosso pensamento, nós podemos fazer uma leitura de rejeição. A pessoa não me ama, a pessoa não vai com a minha cara, a pessoa não me quer, nananã, e nananã. O fato dele não concordar comigo não significa que ele não me ama. Essa engenharia traz divórcio, essa engenharia errada. Eu vejo a partir da minha dor, a partir da minha rejeição que ainda não curei. E também não é só cura, irmãos. Por que não é só cura, apóstola? Porque a cura, se ela não tiver a transformação da forma de pensar daquele conteúdo que foi machucado, se você não conseguir, no que você diz de cura, mudar a sua forma de pensar, não dá. Por exemplo, se algo aconteceu na sua vida e você sempre foi vítima daquilo, vítima, começou lá na infância. Você se envolveu numa situação, aliás, infância, envolveram você numa situação, aí depois você continuou e teve uma outra pessoa que também fez o mesmo, teve a outra que fez o mesmo, teve a outra que fez o mesmo, e você tem um conteúdo aqui de vítima.
vítima real, infância e adolescência é vítima real. Quando você chega na vida adulta, você continua vítima se você quiser. Aí a vítima já muda de ângulo. Opa, peraí, você está com 30 anos e ainda não se posicionou? Por que que ela não se posiciona? Porque é um comportamento aprendido aqui na infância. Vem para a vida adulta. Aí casa, se torna vítima. Tudo que acontece é o coitado, é a coitada, por causa disso, por causa daquilo. Porque tem uma história aqui de construção. O discipulado faz o quê, irmãos? O discipulado tem que ir nessa história. Tem que ir nessa história. Quando você for na história do seu discípulo, não vá como juiz. Quando você for na história do seu discípulo, não vá como juiz. Porque então, você vai se tornar alguém que julga a história dele. E você não vai conseguir transformação de mente sendo juiz. O juiz nem sempre transforma a mente. Ele estabelece a pena. Ele só cumpre a lei. Talvez você não é um discipulador mais eficiente porque você é o cumpridor da lei. E no discipulado você tem que tirar um pouquinho o martelo das suas mãos e o livro da outra mão, e você tem que colocar as mãos de misericórdia nas feridas. Você tem que colocar o olhar de misericórdia de pastor nas feridas. Você tem que se vestir de pastor mesmo, aonde você vai olhar e conseguir ver o que é ferida e o que é bicho. E aí você tira o bicho, que é a coisa mais fácil que tem é tirar o bicho. A coisa mais fácil que tem é tirar bicho. Tem pastor PhD em tirar bicho. Continue com seu PhD, não aposente, porque tem muito bicho pela frente. Mas abra seu olhar para a ferida. Abra seu olhar para a ferida. Abra seu olhar para compreender que esta ovelha é diferente desta ovelha. E aí, o seminário de ovelha fala muito bem dessas características. Mas no discipulado, você vai precisar. Tem feridas que saram logo, não é? Tem feridas que você vai passar a vida colocando remédio. Talvez você não tenha paciência para isso. Precisamos de paciência. Meu tempo já acabou. Já, né? Já, ok. Discipulado. Você precisa transformar a mente, ok? O espírito nasceu para Deus. No discipulado vai vir a transformação da mente. A implantação do reino de Deus na conduta, nos sentimentos, nos pensamentos. Você precisa trazer o ensino da palavra, que é os princípios. Você precisa sentar para saber como esta pessoa processa o ensino, para conhecer ela. Em conhecer ela, você precisa anotar na sua agenda de discipulado, de pastor, de discipulador que ama vidas, situações seríssimas na vida desta pessoa,
e colocar que aqui tem um ponto para ser trabalhado, aqui tem outro ponto para ser trabalhado, e aqui tem outro ponto para ser trabalhado, e você vai dando continuidade ao seu trabalho de discipulado, cada encontro, que não precisa ser semanalmente. Quando tem uma situação muito séria, às vezes precisa. Quando não, cada 15 dias, 1 mês, 2 meses, você senta com a pessoa e vai trabalhando aquela situação, aquela maneira, e também o conteúdo que ela traz. Gente, nós não podemos ter discipulado como reunião de desabafo e contagem de problemas. Não, discipulado pode ter isso. Aconteceu isso essa semana, estou muito mal, ore por mim. O que eu faço com isso? Me ajude com isso, me dê um conselho. Esse é o conteúdo da diária. Mas o discipulado, ele tem que descer um pouco mais. Como pastor, você tem que cavar para levar o evangelho lá para a infância. Como pastor, você tem que cavar para levar o evangelho lá para a vida sexual, lá no fundo. Lá no fundo, e colocar lá a estrutura correta sobre o que é realmente isso, pela palavra de Deus. O que realmente é casamento, o que realmente é finanças, o que realmente é conduta, o que é caráter, o que é santidade. Você tem que cavar e levar o evangelho para o fundo. Profundo do ser humano, para fechar. Por quê? Porque profundo, apóstola, porque profundo? Porque é de lá que nasce o conteúdo do presente. É de lá que Jesus disse assim: olha, problema está dentro do coração do homem. Lá tem a prostituição, lá tem a mentira, lá tem o adultério, lá tem a formação errada, o pensamento distorcido, a visão errada de mundo, de obediência, de submissão. Como nós mulheres precisamos ser restauradoras dos altares da submissão divina na vida das mulheres. Completamente feridas, com uma visão distorcida da beleza da submissão, da alegria, da obediência. Como alguns homens não pode tocar neles, porque dói demais quando pede para obedecer. Porque lá no fundo está o conteúdo da prostituição, lá no fundo, lá na infância, e vem para a vida adulta. E como ser fiel nesta área, se a alma está fragmentada lá embaixo? Por isso Jesus disse: discipulado, construção dessa grande multidão, cada um de nós nos tornando discipuladores eficazes, apaixonados pela alma humana, apaixonados pela vida humana. É na igreja a esperança, irmãos. É aqui dentro aonde encontramos a real esperança para a nossa alma. É aqui dentro que encontramos o real, o saudável, o puro conteúdo do equilíbrio da alma humana. Não é em nenhum outro lugar, não é em nenhuma outra academia. Todos nós iremos nos prostrar ao nome que está acima de todo nome. Rei
dos reis e Senhor dos senhores, restaurador da alma humana. Eu queria que você ficasse de pé. Ó Espírito Santo, nasce em nós essa tarde o desejo. Ensina-nos a discipular. Ensina-nos a ser discípulos. Ensina-nos, Senhor. Sobretudo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos como pastores, formadores de uma geração reformadas pelo Evangelho. Ajuda-nos. Espírito de Deus, nosso ajudador, ajuda-nos a descer com cântaros de água a sede da alma humana, a saciar a sede. Ajuda-nos a descer com óleo. Ajuda-nos a descer com a palavra. Ajuda-nos a descer com a cura. Ajuda-nos a descer com a libertação. Como que cavando poços. Cavando poços, cavando poços. Hoje nós colocamos nos nossos ombros a Tua palavra. Nós colocamos nos nossos ombros o óleo da unção. Nós colocamos nos nossos ombros o poder do Teu nome que liberta. Nós colocamos nos nossos ombros a compreensão, a paciência, o amor que nunca desiste, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que não arde em ciúmes. Nós colocamos nos nossos ombros de discipuladores as armas da Tua palavra para descer, para descer, para descer, para descer na alma dos nossos discípulos. Oh, você é um discipulador, você é uma discipuladora. Deus vai te dar sabedoria, unção, inteligência, paciência, perseverança, e você vai descer. Você vai descer para dentro da alma humana para levar cura, para levar libertação, para levar poder de Deus, para levar esperança, para levar o amor, 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 o real amor, o real amor, o real amor. Oh, levante suas mãos como discipulador. Deus te ungiu para discipular. Faça discípulos. Ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Oh! Ide fazei discípulos. É a voz. É a voz. É a voz de Yeshua. Ide, vá, vá. Não pare de ir. Não pare de ir. Não pare de ir. Não pare de ir. Ide e fazei discípulos.
Levante suas mãos. Espírito de Deus, da mesma unção que tu tens derramado a vida do apóstolo René e Marita para discipular, seja sobre a vida de cada um aqui, e sobre tudo tua palavra que diz: ide, fazei discípulos. Hoje, cada um que ouviu a voz da tua palavra, saia deste lugar com a missão da nova aliança: ide e fazei discípulos. Imprima no coração, imprima na lei, imprima na mente a lei do Senhor, a lei do Senhor. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, com sabedoria, com inteligência, com paciência, com amor, com unção, para fazer discípulos por onde quer que o Senhor te colocar. Em nome de Jesus, se você recebe, dê um aplauso ao Rei dos Reis.